Olá, vou aqui convidar a Jaislaine para darmos início. Darmos início, na verdade. Convidei, agora vamos esperar. Vamos esperar a Jaislaine e aí eu já vou dar início com a apresentação do tema e também com a apresentação dela, quem é a Jaislaine. Então, vamos esperar aqui. Guardar um pouquinho. Aguardando, aguardando. Vamos lá. Vamos ver se ela entra. Esperando aqui. Daqui a pouco ela tá entrando. Deixa eu convidar ela de novo. Calma aí, parece que o convite não foi. Tô mandando o convite de novo. Agora sim. Agora foi. Olá, Jaislaine, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu queria iniciar essa live explicando o tema, assim, brevemente também um pouquinho sobre você. E aí depois o palco é todo seu. A gente vai discutir junto, mas o tema é muito mais voltado para aquilo que você sabe do que eu. Então, então o tema são três coisas que elas são interligadas, que são a taxa Selic, a inflação e os investimentos sobre a renda fixa. Então a gente está vendo desde o final do ano passado os preços de tudo para praticamente aumentando muito. Então a gente vai no supermercado, vê que os preços estão acachapantes, a gente vê os preços subirem muito, e isso em qualquer lugar, seja supermercado, farmácia, gasolina e etc. A gente vê muito, a gente vê muitas notícias sobre a inflação alta, a taxa Selic aumentando junto, só que muitas notícias não explicam muito bem quais são as consequências disso e o que é a taxa Selic, para que ela serve. Então, eu convidei a Jaislaine, que está comigo aqui agora. Ela é sócia da DOC Investimentos, então ela trabalha diretamente com isso, então ela vai saber explicar sobre o mercado financeiro, economia, sobre os impactos de ter uma inflação e uma taxa Selic alta. Agora eu passo a palavra para a Jaislaine. Pode falar agora, pode se apresentar. Obrigada pelo convite. E a gente tá vindo aí de uma sequência de lives, está sendo bem bacana, né? Porque os nossos trabalhos eles se complementam. Então a gente consegue desenvolver um projeto para o nosso cliente, onde de fato ele consiga ser atendido de uma forma completa, né? Não só na parte de investimento, mas também na parte jurídica, tributária, que é uma grande cautela que nós temos aqui na DOC Investimentos. Afinal de contas, né? A gente sempre fala que a carteira de investimento de um cliente ela é uma fatia da nossa vida financeira, né? Então a gente tem o resto todo aí para olhar também. E hoje é um excelente dia para a gente falar sobre taxa de juros, porque hoje a gente tem o que a gente chama de super quarta. O que é uma super quarta? É uma quarta-feira que ocorre a cada 45 dias aproximadamente, onde tanto o Banco Central brasileiro, que é o nosso Copom, como o Fed, que é o Banco Central americano, decidem a taxa de juros do país, tá? Então, ela assim, é uma sequência ali de reuniões ao longo do ano, porque a taxa básica de juros é uma ferramenta monetária para controlar a nossa inflação, que é aquilo que eu tinha falado no início, né? Que, poxa, a gente vai no supermercado e a gente vê que o mesmo dinheiro compra cada vez menos coisas, né? A gente vem ali, compra 5 coisas, daqui a pouco a gente chega, tem que comprar 4, tem que comprar 3, porque, de fato, a inflação corrói grande parte do nosso patrimônio. Essa é uma cautela muito grande, principalmente para quem tem um planejamento financeiro
adequado, né? Então, eu vou desenvolver um projeto para minha aposentadoria. Aí eu vou lá e coloco todo o meu dinheiro na taxa de juros. Só que o que realmente faz o nosso dinheiro crescer é o que a gente chama de ganho real. O que é o ganho real? É aquilo que a gente desconta a inflação e sobra, né? Então, poxa, eu tenho 10% de lucro no ano, mas 5 foi de inflação, ou seja, o meu ganho real, quanto que realmente, de fato, meu patrimônio cresce, é só 5%. Então, eu não posso considerar que meu patrimônio vai crescer 10% ao ano para um bom planejamento financeiro. Então, a gente faz uma sequência grande de estudos, tanto com o passado como com expectativas futuras, né, de diversas casas de análise, para que a gente tenha um máximo possível de assertividade na hora de desenvolver um planejamento, sendo o mais conservador possível, tá? Então, a gente vai explicar mais para frente como a taxa de juros ela impacta no nosso dia a dia, né, como ela conversa com a inflação, quais são essas comunicações, mas o resumo a Selic é uma ferramenta de política monetária onde a gente consegue, né, e o Banco Central consegue tentar controlar a inflação. Isso serve tanto para estimular o consumo como para diminuir o consumo. Então, se daqui a pouco o Banco Central identifica que a gente tem um consumo muito baixo, nós, principalmente sendo um país emergente, a gente quer inflação, né? Por mais que inflação pareça uma palavra ruim, a gente precisa ter inflação, porque inflação é sinônimo de crescimento. Então, a gente tem sempre um número adequado para que essa inflação ela seja positiva e não ultrapasse ali só onerando as pessoas, né? Que seja para que não seja negativo. Então, a Selic ela vai sempre controlar. Poxa, se a inflação subiu muito e eu tenho um como aconteceu depois da pandemia, por exemplo, né? Já adiantando um pouco do conteúdo, mas acho que é uma Pode falar. sequência. Depois da pandemia, nós tivemos um consumo, né? Imagina, nós ficamos aí um ano e meio cheio de consumo represado, né? Muitas empresas sem conseguirem produzir, sem conseguirem vender. E, poxa, todo mundo com dinheiro em casa, ninguém podia gastar. Não tinha onde gastar, né? A gente não ia mais a restaurantes, a gente não ia a shoppings, a gente não ia trocava de carro. Então a gente teve um consumo muito represado. E aí, quando de fato nós tivemos a liberdade de, ok, vocês podem voltar a fazer tudo, a gente teve uma alta demanda de muitos setores. E essa alta demanda causou uma alta inflação. Então a gente teve um ciclo de alta de juros muito rápido, que saímos ali de uma taxa de juros de 2, 4, 6% para 12, 13%. Depois conseguimos arrefecer. Então, o que, que acontece? O Banco Central ele vai lá, aumenta a taxa de juros para dizer assim, tudo bem, pessoal, vamos consumir devagar, porque senão isso vai causar um problema para a gente. Então, a intenção de um aumento na taxa de juros é esse controle, e é exatamente o momento que a gente está vivendo agora, né, Tiane? A gente está tendo aí, hoje, como eu comentei, a super quarta, lá nos Estados Unidos a gente teve a manutenção da taxa de juros, então vai permanecer no mesmo patamar, entre 4,25 e 4,50, porque lá, diferentemente do Brasil, que é uma taxa fixa, lá a gente tem uma banda. Então, essa taxa ela pode oscilar entre 4,25 e 4,50. Né? Então, fica nesse meio termo. Aqui a gente tem uma taxa fixa, né, 13,25, e a expectativa aí da grande parte dos analistas é que a gente tenha um aumento de 1%, 100 bips, como a gente chama no mercado, tá? Então, a gente vai para uma taxa de juros de 14,25% ao ano, o que é muito bom para o rentista, né? Para quem quer investir no momento atual com segurança, a gente tem um patamar muito propício, né, para esses investidores. Então, é, só para recapitular, quando o consumo aumenta, ou seja, se há mais dinheiro circulando na economia, a inflação aumenta, por consequência. Então, quanto mais dinheiro, mais a inflação sobe. A taxa de juros ela sobe para que esse consumo, para que essa circulação ela caia para que possa segurar, porque senão fica completamente desequilibrado, correto? Que nem, por exemplo, a taxa de juros americana, né, eles vinham numa sequência de cortes, só que daí eles viram
e a economia, ela de fato ficou desacelerada. E eles disseram, não, não posso mais cortar o meu juro, porque senão eu vou ter mais dinheiro, né? Porque o que que é um aumento de juro, né? A gente tem ali um crédito mais caro, então as empresas elas acabam não fazendo o crédito, o financiamento, emitindo dívidas, né? Que a gente trabalha muito no mercado com CRAs, CRIs, debentures, eles não emitem dívida porque fica muito caro para a empresa pagar. Acabam contratando menos pessoas, né? Porque tudo fica mais caro. Então o consumo ele dá uma segurada assim, eles só um pouquinho, eu vou segurar tudo que eu posso. E aí, quando isso de fato volta a normalizar, eu tenho uma taxa de juros mais baixa, eu começo a produzir. Poxa, não, se eu tenho um crédito a 6% para minha empresa é muito bom. Então eu vou lá e vou fazer um crédito, vou expandir a minha empresa, vou criar uma nova filial, vou contratar mais pessoas, porque está mais barato fazer isso. Né? Então, quando a gente tem um crédito mais barato, uma taxa de juros mais barata, né? Então a circulação ela é muito maior de compra, de aquisição, até na pessoa física. Né? Então a gente sabe. E aí a gente, obviamente, a gente fala muito, como a gente está falando de taxa de juros hoje, a gente fala dessa política monetária, mas a gente tem a política fiscal também, que atua muito fortemente para esse controle, né, de crescimento, né, para a gente ter uma política expansionista ou uma política contracionista que a gente chama. Então, por exemplo, o famoso IPI dos carros, né? Então a gente sabe que quando tem uma campanha lá, agora vamos zerar o IPI dos carros, é porque a gente precisa estimular o consumo daquela categoria. Aquela categoria ali está no consumo muito abaixo do esperado. Ou, por exemplo, quando eles aumentam uma taxa de imposto para determinada categoria. Ou seja, eles querem controlar o consumo, eles não querem Sim. que aquela categoria ali tenha um crescimento desenfreado. Então, além da política monetária, que a taxa de juros é uma das ferramentas, a gente tem as políticas fiscais também, que vão ajudar aí a fazer esse controle para que a economia ela tenha um equilíbrio, né? Sim, esses são os chamados os impostos para fiscais, porque eles regulamentam diretamente na nossa economia. Então, às vezes, o imposto de importação ele pode aumentar ou se não diminuir, dependendo de qual que é o objetivo. Se o Estado quer que determinado produto seja mais consumido, ele vai diminuir. Se ele não quiser, ele também aumenta. A mesma coisa acontece com os outros impostos, com os outros produtos. Tanto que recentemente o governo federal anunciou que ia cortar o imposto o imposto sobre importação sobre alguns alimentos da cesta básica. Por quê? A inflação estava muito alta, então assim os preços estavam muito altos, só que são itens que são assim meio que de primeira necessidade. Então eles resolveram cortar esse imposto, que é imposto sobre importação, para poder tentar controlar um pouco o preço. Então, para poder abaixar esse preço para que as pessoas consigam comprar e tenham esses produtos em casa. Porque realmente estava ficando muito alta os salários estavam consumindo tudo. Assim, o que se comprava com R$ 1.000, hoje precisa de talvez quase dois. Então, resolveram fazer isso também. É, exatamente. E é importante quando a gente fala de IPCA, né, que é a nossa inflação, é importante a gente deixar claro, porque às vezes a gente diz assim, isso aí é mentira, porque a inflação de 2024 está na casa de 5%. E quando a gente vai no supermercado, a gente vê que aumentou muito mais de 5%, né? É importante deixar claro que o IPCA, ele é uma cesta de produtos, né? Então, produtos que existem várias categorias, é liderado por transportes, é liderado por alimentício, e aí por outras categorias um pouco menores ali. Mas, inclusive, quando a gente fala de educação e saúde ali, né, que agora a gente vai ter o aumento dos medicamentos, provavelmente a gente vai ter um crescimento dessa fatia que está dentro do IPCA, que está relacionada à saúde, né? Então a gente vai ver um aumento ali, porque, poxa, o remédio que eu comprava com R$ 50, agora vai estar 70. Então a gente vai ter esse crescimento dentro dessa categoria. Só que ainda assim a inflação ela é uma cesta, então a gente, para conseguir controlar ela, a gente teria que comprar
só aqueles ativos da cesta para conseguir ter essa mensuração. Então, consequentemente, a gente tem a sensação de que a inflação é muito maior do que de fato é divulgado. Então, a gente vê um número ali que é relacionado a uma categoria. Então, poxa, a gente tem ali, daqui a pouco, na grande maioria dos nossos investidores, eles têm um poder aquisitivo, um padrão de vida mais alto, mais elevado, com experiências mais elevadas. Então, poxa, daqui a pouco ele tem uma cesta muito diferente de consumo, ele vai mais a restaurantes, ele faz mais viagens, ele tem mais o turismo, o dólar turismo é muito diferente do dólar comercial. Então, o impacto desse investidor, ele é muito maior do que o investidor tradicional, aquele que está começando ou aquele que ainda não investe, né? Então, as pessoas que a gente chama ali que consomem mais essa cesta tradicional da cesta básica, né? Então, para que a gente tenha de fato esse equilíbrio e prevenção, né, Tiane? Porque assim, montar um planejamento, a gente diz assim, finanças deveria ser ensinado na escola, né? Porque Eu hoje, também infelizmente, acho. a educação no país ela é muito, muito precária em relação a isso. É muito comum a gente ter grandes investidores que não sabem o que é taxa de juros, que não sabem o que é inflação, e isso é muito prejudicial, porque tu perde o critério de análise de saber se, poxa, teu investimento está rendendo 10%. Isso é bom ou é ruim? Né? Então a gente não tem esse parâmetro. Então o nosso papel é trazer para o nosso cliente educação financeira, trazer aqui para o máximo de pessoas possíveis essa informação. E é importante entender que legal, eu posso olhar a taxa de juros, eu posso olhar para diversificação internacional, eu posso olhar para ações, eu posso olhar para várias coisas. Mas se eu não ganhar da inflação, se eu não tiver uma gordura de ganho real, nada disso vai fazer sentido. Porque eu posso ter um rendimento de, às vezes, por exemplo, se a taxa de juros está muito baixa, né? Como a gente teve, 6% ao ano, por exemplo. E se a tua inflação foi de 8%, tu tá 2% negativo em relação à inflação, então tu tá perdendo dinheiro, mesmo investindo dinheiro, não faz sentido. Então a gente tem sempre um cuidado de ter, pensando para o cliente assim, como eu posso me proteger desse cenário, né? Como eu posso ter cautela, considerar todos esses cenários, porque o mercado financeiro é cíclico, porque, poxa, aumentou a taxa de juros, aumentou a inflação, eu aumento a taxa de juros para tentar controlar. Ok, controlei, baixou a inflação, ele baixa a taxa de juros para estimular o consumo. Então, nessas ondas, a gente vai ter sempre uma parte da carteira performando de acordo com um determinado cenário. Mas para isso é importante que a gente tenha diversificação. Então, eu ter definido com o meu cliente, poxa, a gente vai montar uma carteira para uma aposentadoria, ou eu recebi um dinheiro do exterior, de herança, como acontece muito. Como que eu vou desenvolver essa carteira? Poxa, eu tenho que olhar o histórico do meu país. Eu tenho que olhar 10, 20, 30 anos, mas eu também tenho que considerar que a economia ela muda. Né? Então, o controle de inflação que a gente tem hoje, gente, assim, pasme, por mais que a gente sofra há 30, 50 anos atrás, era desesperador. Era desesperador, tinha reprecificação diária. Então, hoje a gente consegue ter um domínio maior. Então, aquele receio do investidor de ter lá o dinheiro da poupança capturado, assim, a gente precisa remodelar, porque o mercado se desenvolveu muito para isso. Mas ainda assim é muito importante olhar para o histórico, olhar para o, poxa, qual é o teu objetivo de forma individual, para onde que eu quero ir, quanto de risco eu estou disposto a correr. A gente olhou para tudo isso, poxa, então vamos olhar qual é a fatia da tua carteira que a gente vai proteger da inflação. Qual é a fatia da tua carteira que tu precisa de liquidez e segurança? Qual é a fatia da tua carteira que a gente vai olhar para global? A gente vai mandar lá para uma economia forte, de uma moeda forte. Qual é a fatia da tua carteira que a gente vai pensar em crescimento de grandes empresas? Porque assim, quando a gente tem um cenário de taxa de juros alto, obviamente, os investidores eles não precisam fazer grandes esforços para ganhar bastante. Então, simplesmente comprar um título público federal, que é o que a gente chama ali um LFT, né, que é o mais seguro, que é a taxa Selic, e o título do governo, né, então é o título mais seguro do mundo. Ele não precisa fazer muito. Hoje ele está ganhando
vai passar a ganhar 14% ao ano nesse título. Só que em algum momento, esse título ele vai deixar de render 14, porque o mercado é cíclico. Quando a inflação cair, a gente não sabe quando, mas em algum momento vai cair, ele vai deixar de ter essa remuneração. Então, poxa, é importante que eu tenha essa fatia acompanhando essa alta de juros, mas é importante que eu tenha uma fatia pré-fixada para garantir. Poxa, hoje eu tenho ali grandes CDBs de grandes bancos pagando 15% ao ano, pagando créditos privados de grandes empresas que a gente chama de high grade, né, que são empresas grandes e seguras, com garantia real, pagando 17% de juro ao ano com pagamento mensal. Então tá muito fácil para o investidor ganhar dinheiro na renda fixa. Então, naturalmente, no cenário de juro alto, a gente tem uma grande demanda pela renda fixa. Obviamente, esses ativos de renda variável, eles se tornam os detratores, como a gente chama, o patinho feio da jogada. Eles acabam sendo preteridos, porque ninguém quer correr risco para ganhar 8% de dividendo de uma ação. A ação pagou 10% de dividendo. Tudo bem, mas eu tenho 14% na taxa de juros. Sendo que a ação às vezes pagou 10% e caiu 20%. Então o investidor ainda está 20% negativo. Então, esse risco é o que a gente chama de custo de oportunidade. Hoje está muito caro para o investidor pagar o custo para investir na renda variável, né? Então, exceto, obviamente, quando a gente vai falar de criptomoedas, aí é uma outra categoria, né, que nem acho que a gente não vai se estender muito, porque é um mercado que não é lastreado ainda, apesar de eu achar que tem grande futuro, não é lastreado. Então, a gente não tem como mensurar se está barato ou se está caro, né? Então, tu como boa advogada vai falar melhor do que eu sobre essa parte ali, mas os parâmetros são bem difíceis. Mas esses sim conseguem atingir um percentual de retorno muito mais alto, que daqui a pouco vale o risco de abrir mão de 14% na taxa de juros. Fora isso, quando a gente fala de fundos imobiliários, que, poxa, durante um cenário de juro baixíssimo, eles são os queridinhos. Porque eu tenho ali na casa de, na média, assim, pegando todas as classes de ativos dentro de fundos imobiliários, né, de tijolo, de logística, de galpões, 0,7% ao mês, isento de imposto de renda, sem fazer muito esforço, pegando toda a média de mercado. Mas ainda assim, Importante rapidinho, Gisele, só para pontuar aqui rapidinho. Os investimentos que eles são de renda fixa, então são vários, tá? Tem o CDB, igual a Gisele tá falando, tem também o Tesouro Direto, os fundos de investimento imobiliário, etc, etc, etc. E geralmente a tributação deles, para quem tem ainda a sua residência fiscal aqui no Brasil, ela é regressiva. Então, se o prazo for grande, você pode pegar a alíquota mínima que é de 15%. Então, assim, se você planejar bem a sua carteira, você consegue ganhar muito nesse período, porque a taxa de juros está alta e ainda pagar e ainda pagar menos imposto. Cai lá na alíquota mínima de assim, 15%. Sem contar que tem outros ativos que eles são isentos. Então, é interessante pensar nesses investimentos agora, mesmo que a pessoa seja ainda assim um investidor iniciante que vai investir em alguma CDB do banco, é interessante pensar nisso, porque a taxa de juros está alta e a taxação ela é regressiva conforme o prazo. Era só para pontuar isso. Pode continuar, Geisler. perfeito. Desculpa. E é por fácil, pode falar. É por isso que é tão importante a gente fazer um planejamento, porque às vezes o investidor pensa, né? Ah, eu quero título curto, eu quero título curto. E aí ele pensa que todo o patrimônio dele tem que ficar no título curto. Só que assim, o título curto, a gente tem o que a gente chama no mercado de estar no preço. O que é o estar no preço? Hoje, a gente tem uma expectativa de terminar o ano de 2025 na casa de 15% na nossa taxa básica de juros. Então, se eu pegar um título para um ano, 2 anos, eu já tenho essa expectativa. Então, o título ele vai te pagar o esperado. Então, o título pré-fixado no curto prazo, ele não é eficiente.
Porque eu já sei que a taxa vai ser essa, então eu posso deixar ele em liquidez. Porque eu vou ganhar os mesmos 15%. O que que faz sentido? Eu travar esse título para daqui a 3 anos, para daqui a 5 anos. Por quê? Porque eu não sei quanto que vai estar a taxa de juros. E se a taxa de juros, né, de fato, desacelerar a inflação, né, desacelerar o consumo, a gente tem um crescimento muito pequeno e a gente tem uma taxa de juros durante 2, 3 anos de 6%. Eu tenho a oportunidade de travar meu ganho de 15% para 2, 3 anos. Só que já, mas eu não sei se eu não vou precisar usar. Tudo bem, então a gente vai montar um planejamento, entender o que, que tu quer fazer com o teu dinheiro e uma fatia. E normalmente quando a gente fala de pré-fixado, de travar o juro, travar a taxa, a gente tem uma cautela grande porque a gente tem o risco de daqui a pouco termos um problema político aqui no Brasil que a gente mais tem, da inflação explodir. Né? Então a gente tem esse risco. Daqui a pouco a inflação foi 10%, por exemplo. Tudo bem, ainda tem um ganho real de 5%, considerando esses juros de 15%, mas para isso eu vou ter minha fatia lá na carteira pagando inflação mais uma taxa de juros. Então eu ter ali uma diversificação e uma fatia em percentuais da carteira adequados para cada cenário. Poxa, se a inflação explodir, eu tenho lá 30% da minha carteira acompanhando a inflação mais uma taxa real. Se a taxa de juros cair, eu vou ter lá mais 20% da minha carteira, garantindo que eu vou ganhar 15% durante 2, 3 anos, dependendo do planejamento de cada investidor. Ah, e se a taxa de juros continuar no mesmo patamar, eu tenho a minha fatia de liquidez. Se a bolsa, se a taxa de juros cair e a bolsa subir, eu vou ter minha fatia de renda variável. Obviamente, a gente tem que fazer uma análise individual para cada um, né? Mas é muito importante isso que a Tiane falou, porque cada título vai ter um pró e um contra. E quando a gente olha para títulos curtos, eu não olho muito para o CDB, porque o CDB ele tem uma alíquota regressiva alta, não adianta eu pegar um CDB de um ano. Às vezes, quando a gente faz comparações, às vezes as pessoas perguntam, Jai, o que é melhor? Um título público, ou um CDB, ou um LCA? A resposta sempre vai ser depende. Porque eu tenho que fazer cálculo, o mercado financeiro é cálculo, eu tenho que calcular o prazo, eu tenho que calcular o IR de cada um. Muitas vezes o título isento é muito pior do que um título com imposto de renda. Mesmo descontando o imposto de renda, eu fico com um ganho real melhor do que aquela LCA, aquela LCI. Então, às vezes, a gente não faz uma generalização assim, eu vou comprar LCA porque é isento. Não é porque é isento que é melhor. Né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, vamos colocar no CDB aqui. Então, poxa, mas tem um fundo aqui que rende mais, vai ter a mesma alíquota de IR, só que tu não tem lá o prejuízo, o ônus de ficar preso durante 2, 3, 4 anos dentro de um CDB. Então, cada investimento tem digamos assim, uma categoria de imposto de renda, tem uma categoria de risco, e a gente tem que fazer esse estudo adequado para cada um, tá? Então, quando alguém do mercado diz assim, depende, não é por má vontade, é porque tem que fazer cálculo, tem que estudar. E se a gente for só por influencers, assim, dizendo assim, não compre CDB, CDB é ruim. Não faça previdência, previdência é ruim. Fujam dessas pessoas, porque tem que estudar cada um dos detalhes. Tá? Citei a previdência, por exemplo, né, que tem investidores não residentes que conseguem usufruir da previdência através da conta CDE. E hoje, a Previdência, a gente tem fundos, inclusive, globais, né? Que a gente consegue investir em China, que a gente consegue investir em Estados Unidos, Japão. A gente tem uma diversificação muito grande. É muito diferente dos fundos de antigamente. Como eu comentei, o mercado ele mudou ao longo do tempo, ele foi se adaptando, ele foi melhorando. A gente sabe que se a gente olha para Estados Unidos e para Brasil, a gente tem um pequeno delay de 20 anos aproximadamente. Né, de evolução. A gente tem muito para evoluir nesse mercado ainda, mas muita coisa mudou, muita coisa é atrativa. Então, acho que digamos assim, o pulo do gato no mercado financeiro é não generalizar, porque para cada cliente faz sentido, assim como era a tal da holding, né? Antes, até que agora passou um pouco essa Essa generalização fama, é. fama de que a holding era a solução para tudo, até que a gente desmistificava e dizia assim, nossa, fulano, não faz sentido para ti isso. Então, cuidem
essas cestas fechadas, assim, que todo mundo fala, né? Não faz sentido, faz sentido. Tem que tomar um cuidado aí. Com a gente também, quem é advogado sabe que às vezes os clientes eles querem alguma solução pronta e uma solução imediata. Só que tudo vai ser depende, porque a gente precisa analisar cada caso, porque realmente cada caso pode, assim, pode configurar algum cenário que pode fazer sentido para ele seguir tal caminho ou não. Então, por exemplo, muitos clientes que assim tem investimentos aqui no Brasil e que fez a declaração de saída definitiva ou não, vive fora e tem coisa aqui, eles muitas vezes acabam me perguntando se eles devem fazer a declaração de saída, se eles devem abrir a conta CDE, se eles devem abrir a conta 4373, e eu falo, depende, porque a gente precisa saber o quanto você tem, quais são os seus objetivos com esse dinheiro, se você tem renda aqui no Brasil, se a sua renda é só do exterior, a gente tem que analisar e aí a gente vai e aí a gente monta o cenário para ele. Que assim, ó, se você fizer a declaração de saída, vai ter esse cenário, porque a declaração de saída tem as suas consequências e não necessariamente elas são boas ou se não ruins, sabe? Depende muito do cenário e também é uma coisa muito subjetiva. Às vezes o cliente olha para aquilo e fala assim: ah, eu não quero fazer a declaração de saída por qualquer motivo que seja. Às vezes ele tem algum motivo pessoal que ele fala assim: não, eu não vou fazer a declaração de saída. Eu tenho a minha conta lá no banco X, eu tenho o gerente lá, eu confio nele, e eu não quero largar. Tudo bem, entendeu? Aí é escolha sua. Mas, assim, nunca tem alguma resposta pronta. E até a gente fala que, assim, advogado que dá resposta muito pronta e solução fácil, você precisa desconfiar. Às vezes a pessoa nem advogado é. Então, tomem muito cuidado com isso também. E o que eu estava falando sobre a tributação regressiva, a conta CDE é mais ou menos a mesma coisa, só que para os que não são residentes, alguns ativos pode ser que muda a tributação, então pode ficar isento ou vai mesmo naquela tabela regressiva. E aí, caso tenham a conta 4373, aí é uma alíquota fixa de 15% sobre os ganhos de capital. Então, é como a já estava dizendo, quem investe aqui e quer trocar a conta, ou se não, investidor de fora que quer investir aqui no Brasil, ela precisa realmente analisar a carteira dele, o dinheiro dele, o que ele quer fazer, porque tudo isso vai ter implicação em contas que servem para ele, que pode ter um custo, no caso da conta 4373 tem que olhar a tributação dele, porque isso vai ser importante para ele e isso os clientes pegam bastante e precisa olhar o prazo, precisa olhar tudo para ver se vai render aquilo que ele quer, porque precisa saber o que o cliente quer, o quanto ele tem para ela fazer o cálculo para ir montar qual que vai ser a estratégia que pode servir para ele. Então, Perfeito. E principalmente quando a gente fala dessa diferença, né, entre CDE e 4373, principalmente agora falando de renda fixa, né, que tu comentaste, no alíquota regressiva, no outro eu tenho alíquota fixa, mas na 4373 a gente tem opções, poxa, a gente investir em ações, investir em outras categorias que ficam isentas de imposto de renda. Às vezes a gente faz cálculos para os clientes que somente na economia do IOF que ele vai ter quando ele fizer a incorporação do dinheiro, porque a maioria vem em dólar, né, vem via câmbio, vem em euro, só a economia do IOF e do câmbio, ele já paga o custo. Então, é muito melhor para ele fazer a 4373, mesmo tendo o custo, do que investir na CDE e ficar limitado a uma quantidade pequena de produtos, né, porque é uma conta que já não tem custo, que ela é mais acessível, mas ela é limitada. Mas mesmo assim, para o investidor que é não residente, quer abrir uma conta CDE, ele tem a opção de fazer uma previdência e via previdência acessar os fundos de investimentos, que daí ele consegue investir em Brasil, investir em ações,
organizar qual vai ser a alíquota mais efetiva para ele. Então a gente consegue ter flexibilidade mesmo dentro dessa conta que é mais limitada. E aquela diversificação de indexador que nós estávamos conversando, né? Poxa, eu preciso pós-fixado para acompanhar a taxa de juros, afinal de contas. Se eu vou investir no Brasil, que é um país assim, e quando a gente fala de mundo, né, gente, emergente é a pimenta deles. Né? A gente tá, às vezes está tão no olho do furacão aqui que a gente não percebe. A gente tem problema político, fiscal tão recorrente que faz parte. A gente está tão acostumado com o problema que é o Brasil que a gente esquece que a gente é a fatia arriscada do mundo. Então, poxa, eu preciso investir em dólar, eu preciso investir em países emergentes. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso da parte pós-fixada para acompanhar a alta de juros, já que eu vou investir aqui, eu vou aproveitar a melhor parte, né? Que é juro alto. Poxa, é um país que tem inflação. Eu consigo, dentro de CDBs, dentro da CDE, segmentar uma parte pós-fixada, uma parte inflação e uma parte pré-fixada. Porque se a taxa de juros subir, eu consigo acompanhar esse cenário. Se a taxa de juros cair, eu tenho uma fatia lá me garantindo um retorno alto. Então, mesmo dentro dessas contas que são mais limitadas, às vezes a gente olha assim, poxa, eu só posso investir em CDB. Mas dentro da categoria CDB, a gente tem várias opções. E aí a gente vai adequar essa estratégia, né, em percentuais de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, mesmo dentro de um pequeno núcleo, a gente consegue fazer bastante coisa e diversificando para que esse cliente tenha ali a maior assertividade, né? Aqui dentro do Brasil, quando a gente fala, né, Tiane, assim, de economia, de, poxa, o que eu posso fazer para melhorar meus rendimentos tributários, principalmente para quem é residente, a gente gosta, eu até fiz um cálculo aqui para dar de exemplo, que é uma coisa tão pequena, mas que é pouco falado no mercado, que é o tal de Come Cotas. O que é o Come Cotas? O Come Cotas é uma antecipação de imposto de renda que o governo decide fazer a cada 6 meses, em maio e novembro. Então ele olha lá para os rendimentos da Tiane, Tiane, tu teve tanto de lucro, daqui 15%, independente da alíquota regressiva dele. Aí ele faz um resgate de 15%. Se tu resgatar aí e tiver uma alíquota maior, ele vai fazer esse ajuste no momento do resgate. Até então, ele vai resgatar 15% do teu ganho a cada 6 meses. Então, a gente tem um cuidado muito grande quando a gente monta um planejamento. É dizer, poxa, se o teu planejamento é de longo prazo, cara, o que eu mais quero é que esse dinheiro que ao invés de tu dar para o governo, fique rendendo para ti. Então, a gente vai usufruir, por exemplo, de fundos de FDICs, que são fundos de renda fixas que trabalham com direitos creditórios, que têm isenção de come-cotas. Então, eu fiz até uma simulação aqui, considerando que um fundo com come-cotas e um fundo sem come-cotas, ao longo de 20 anos, ambos rendendo 100% do CDI, botei aqui uma taxa similar ali de 13%, fundo com come-cotas, ele ao final vai ter um valor acumulado de 941. O 100 come cotas vai ter de 1.030.000, ou seja, quase 90 mil reais a mais para o investidor, só por escolher um fundo que não tenha come cotas. Então eu disse assim, poxa, já dá para trocar de carro, né? Então consegue ir fazendo dentro da lei essas estratégias, né? Que o cliente tenha um benefício maior. E isso a gente consegue também fazer com investimentos que são isentos, com o investidor que está trazendo recurso de fora, a gente pensa muito nessa economia de IOF, o investidor que quer mandar dinheiro para fora, que está aqui e quer mandar dinheiro para a conta internacional. Poxa, lá fora a gente tem fundos que não entram na categoria de sucessão dos Estados Unidos. Então, eles conseguem ter ali um recurso, porque lá fora a gente tem uma alíquota de sucessão muito alta, né? Então, a gente pensa em tudo para esse cliente. Então, é um trabalho em conjunto, bem pensado, de curto, médio e longo prazo, que vai fazer com que ao longo do tempo ele tenha essas margens. Então, quando a gente compara, deixa eu só comparar esse produto com esse, a gente tem que fazer muito cálculo e analisar se faz sentido para cada pessoa, né? Então, é um conjunto de ferramentas aí que vai fazer com que ele tenha uma maior assertividade, né? Certo.
Então, para que as pessoas possam aproveitar esse período, porque sim, esse período tem o seu lado ruim, porque a gente vê tudo com preço alto, o nosso poder de compra cai, mas também tem o lado bom. Então a estratégia é, para quem ainda não investe, mas vai começar, talvez seja importante pensar em algum rendimento de renda fixa para já aproveitar a taxa Selic alta e também fazer a diversificação da sua carteira. Acho que depende de cada pessoa, né? Porque também depende muito de cada muito de como que cada pessoa recebe, porque alguns recebem menos, outros mais, mas assim, eu acho que quanto mais diversificada, melhor, não é? Então, quais seriam assim as estratégias básicas, assim, mais gerais para que as pessoas podem pensar vendo a taxa Selic alta? Eu acho que assim, por mais que tenham muitas oportunidades, porque no cenário que a gente tem hoje, gente, dá para encher o carrinho. Não é propaganda, tá? Eu juro, mas assim, ó, tem muito produto bom. Por exemplo, a gente tem Vale, Gerdau, Marfrig, JBS, empresas de transmissão de energia, que é um setor super resiliente, empresas de saneamento, com emissões de dívidas, pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, às vezes 14%, 15% isento de IR, tá? Quando a gente fala de crédito privado. Então, dentro da renda fixa, a gente tem muita oportunidade. No mesmo momento, a gente tem muita oportunidade na renda variável, porque as empresas estão muito descontadas. Porque quando a taxa de juros sobe, a atratividade da renda variável diminui, todo mundo vai para a renda fixa. Né? Ninguém quer ficar sofrendo lá, vendo a ação derreter e a renda fixa subindo. Então, o investidor ele faz essa migração meio que de forma natural no mercado financeiro. Então, a gente tem grandes empresas muito baratas na renda variável também. Mas não é porque está tudo barato que eu tenho que sair comprando tudo. Porque para o investidor que está começando, ele primeiro precisa respeitar o processo. Porque se ele não respeita o processo, ele quer pular etapa, a gente costuma dizer que a gente sabe que o brasileiro ele é muito. Ansioso. Ele é ansioso, ele é um bebê no mercado financeiro. Quando a gente compara com os Estados Unidos, que é uma economia assim, indiscutivelmente robusta e sólida. O brasileiro ele começa a investir em day trade. O brasileiro ele começa a investir em criptomoedas. O brasileiro ele começa a investir em fundo de ações porque ele viu determinado gestor falar da ação de tech e tal. Então, isso é não respeitar o processo. Quando a gente olha para o mercado global, é muito natural que o investidor americano, que tem muito mais estrutura, muito mais fundamento, ele começar por ETFs, que são índices, ou seja, ele começa pelo índice. Ah, não, eu quero investir em ações, mas eu não entendo de ações, eu vou comprar o índice da bolsa, eu vou comprar o índice do título público americano. Por quê? Porque ele não se sente seguro. Então, o mercado de ETF nasceu lá fora muito fortemente. Agora, aqui no Brasil, ele é embrionário ainda. Mas só para mostrar que, como lá, mesmo com o nível que eles têm, eles começam de forma conservadora. Aqui no Brasil, o investidor ele quer o ganho exponencial, ele quer acertar a mosca voando, como a gente costuma dizer. E isso é o que a gente não recomenda. O que a gente precisa olhar, por mais careta que possa parecer? Gente, façam uma reserva de emergência. Ah, o meu custo de vida é 10 mil reais por mês. No mínimo 6 meses. Lá, em liquidez, acompanhando a taxa de juros. Por quê? É mais seguro, é mais inteligente que se em algum momento de crise, poxa, eu precisei de recurso, tu tenha lá teu recurso à disposição e que rendeu menos, às vezes, digamos, com um cenário de juro baixo, tá? Que renda menos, mas que esteja seguro, do que tu não ter esse dinheiro e precisar pegar um crédito. Do que tu não, do que tu ter esse dinheiro que tu comprou lá uma ação. Lá, por exemplo, a 100, a ação tá 70. Tu teve lá, colocou 100 mil, tá com 70 mil reais. Tu perdeu 30 mil reais e tu não tem o que fazer, porque tu precisa resgatar, tu precisa desse dinheiro. Então, é mais inteligente que a gente consiga segurar a emoção, fazer a reserva de emergência. Já fiz a minha reserva de emergência, montei lá. Qual é o próximo passo? Beleza, agora a gente vai entender quais são os teus projetos. Porque daqui a pouco, se tu quer comprar uma casa daqui a um ano,
Não adianta tu querer ir para renda variável, porque a gente, renda variável é incerto. A gente não sabe o tempo que vai demorar para a ação ter um retorno X. Então, essa cautela que a gente precisa ter é de olhar para a sua pessoalidade, para os seus projetos. Aí, poxa, eu montei minha reserva de emergência. Ah, não, agora eu vou trocar um carro. Eu vou deixar meu recurso lá para o carro. Ah, não, Jai, aqui eu já posso pensar em 5, 10 anos. Beleza, daí a gente vai diversificar esse recurso. A gente vai olhar para a caixinha do pré-fixado, que tem ótimas oportunidades hoje. A gente vai olhar para o IPCA+. Aí a gente vai olhar, poxa, tu gosta, tem apetite à renda variável, tem apetite a ações. A gente vai olhar para uma caixinha de fundos de ações ou de um ETF. Pô, tem muita disponibilidade, sobra de caixa. Cara, vamos botar ali um recurso no S&P, né? Vamos colocar, dolarizar parte do teu patrimônio, porque afinal de contas, quando a gente olha, dolarizar é para quem tem muito dinheiro ou para quem tem muito apetite a risco. Não é. Nós somos o risco. Nós somos o país emergente. Então lá é moeda forte. Então todo investidor deveria ter uma fatia do seu capital dolarizada, desde que ele tenha respeitado o processo da reserva de emergência, da compra da casa, da compra do carro, do projeto X. Feito isso, aí a gente consegue ramificar. Porque senão a gente fica, às vezes, porque tem uma diferença entre diversificar e pulverizar. Porque daqui a pouco, poxa, eu tô com R$ 1.000 na minha reserva de emergência, eu tô com R$ 1.000 dolarizados, eu tô com R$ 1.000, e quando eu olho assim, poxa, eu não tenho nada muito efetivo. Porque mesmo se o dólar duplicar né, de rentabilidade, aquilo não vai fazer diferença na minha carteira como um todo. É muito comum, às vezes, a gente enxergar o cliente lá com uma carteira, tem 20, 30, 40 ações. Não é tão eficiente. Então a gente deixa mais enxuto para que tu consiga acompanhar balanço, para que tu consiga acompanhar o crescimento da empresa ou delegar para um bom gestor de fundo. Mas, para não me estender muito aqui, o principal é respeitar o processo, fazer a reserva de emergência, olhar para a renda fixa, porque hoje a gente não tem por que a gente não aproveitar dessa fase ruim, né? O bom dessa fase ruim, a parte boa da fase ruim, que é a taxa de juro alta, para garantir um ganho por um médio e longo prazo. Só cuidar para não pesar a mão, né? Porque daqui a pouco tu trava todo o teu recurso para 5 anos e tu precisa utilizar, né? Tu vai ter que resgatar com prejuízo, também não faz sentido. Então, é procurar a ajuda de um profissional que vai conseguir te ajudar a fazer esse detalhamento. Mas, assim, hoje, título público federal, Tesouro Selic, é a melhor caixinha para começar a nossa reserva de emergência, que é o primeiro passo, né? Depois disso, começa a olhar para os bancários, para os créditos de grandes empresas, sem olhar para grandes níveis de taxa, porque não existe almoço grátis no mercado, né? Quando a gente tem uma taxa muito elevada, é porque o nível de risco é mais elevado. Então, a gente tem que fazer essa cautela também. É, sempre. É isso mesmo. Precisa ter cautela e eu acho que a estratégia ela é muito personalizada, é muito também é como qualquer planejamento. Então, seja para que a pessoa passe a ter os seus investimentos, começa a ter, ou se não a pessoa já tem e ela quer melhorar, ou ela quer sair do país e aí quer ter bens aqui, ou se não já está fora e quer continuar até aqui, mas não saber é, como ainda fazer. Então, eu acho que é uma coisa muito personalizada. Então, não tem como, precisa procurar alguém para poder é, para poder analisar o caso e fazer a coisa totalmente personalizada. E eu ia só comentar uma coisa, pelo amor de Deus, gente, fujam de bets e de cassino, tá? Porque isso daí é roubada, pelo amor de Deus, isso aí não é investimento. Outra coisa também que eu ouço muito assim falar para mim, perguntarem, é se trust é um tipo de investimento, de bolsa mesmo. Eu falo, não, gente, trust não é investimento. Pelo amor de Deus, trust não é investimento e nem cassino, nem bet, nem nada, tá? Então fujam dessas coisas aí, fujam dessas coisas. É, parece brincadeira, mas não é a quantidade de pessoas que investem na bolsa é muito menor que as pessoas que jogam em cassino, que jogam Eu no acredito. Bet 365, nem sei o nome, que jogam.
é absurdamente menor o número que investe em ações. Então, assim, o dinheiro fácil, ele não existe. O que vai te deixar rico vai ser o teu trabalho. A gente cansa de falar assim, para médicos que têm ali uma capacidade de poupança mensal bastante elevada, a gente diz, fulano, a gente vai otimizar e aumentar esse teu recurso, mas o que vai te deixar rico vai ser o teu trabalho. É tu gastar menos do que tu ganha, porque às vezes a pessoa ela tem uma renda muito alta, mas também ela se perde no controle. Não, não, mas agora eu vou fazer mais uma viagem. Ah, não, mas Sim. agora eu vou comprar mais, trocar mais um carro. Agora não sei o quê. Às vezes as pessoas fazem previdência para longo prazo. Ah, eu vou trocar de carro. Aí resgata a previdência. Eu disse, gente, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de pensar a longo prazo, de manter. É que nem eu começar a academia lá na segunda-feira, né? É mais fácil começar a academia na segunda-feira, na terça, na quarta a gente pensa, do que ter a constância, que a gente sabe que é uma dificuldade, mas o aporte recorrente é o que vai fazer com que lá na frente tu tenha um grande capital. Né? Às vezes a gente olha assim, parece que, obviamente, a gente tem investidores de todos os níveis, mas se a gente parar para pensar que para eu ter 1 milhão, basta eu investir R$ 350 durante 20 anos, tu fica pensando assim, ó, cara, não é tão difícil ser milionário. O que que me falta? Constância. O que que me falta? Iniciar. Porque quando a gente pensa em planejamento financeiro, as pessoas começam a pensar nisso a partir dos 40 anos. E aí o que que prejudica elas? Prejudica o prazo. Porque eu não tenho esses 30, 40 anos aí de investimento. Então, não, tu não precisa esperar ter um recurso muito grande para investir. Né? Poxa, começa. Começa, depois vai aumentando. Então, eu acho que é por aí. É isso mesmo, já. Bom, eu já vou encerrando por aqui, senão eu acho que a gente já falou bastante, conversou muito, já explicou tudo, tudo e mais um pouco, até eu entendi um pouco mais, porque assim, eu estudo um pouco sobre isso, porque as nossas áreas, elas são muito conexas. Então, então eu tenho que estudar um pouco sobre tanto o mercado financeiro quanto também sobre economia, porque querendo ou não, é tudo muito junto, é tudo muito conectado. Então, eu acabo estudando um pouco, mas eu não sou especialista nisso. Então, é bom ouvir alguém que entende, que trabalha com isso, porque a gente até, assim, aprende um pouco mais. A gente começa a entender ainda mais sobre esse mundo, que eu acho que é muito importante. Eu acho que as pessoas precisam começar a entender mais. Assim, é igual você falou, as pessoas deveriam ter esse tipo de aula desde a escola. Porque aí, desde lá a pessoa já aprende esses conceitos básicos e dali a pessoa já começa a querer ter as suas economias. Por mais baixas que sejam, sabe? Mesmo que seja poupança, não importa, mas a pessoa ela já começa a aprender a ter um controle financeiro. Que eu acho que é isso que muitas vezes falta. Eu acho que o brasileiro não tem tanta consciência disso. Então, isso precisa ter mesmo. Então, eu agradeço a presença da Jaislane aqui e eu vou pedir para que quem assistiu até aqui, seja ela aqui ao vivo ou se não gravada, já deixa o like, compartilha, porque realmente, assim, você deve conhecer alguém que talvez precise ter essa aula para poder entender um pouco. Então, dê o seu like, compartilhe e etc. E agradeço a todos os presentes, a Jai. E agora eu vou passar a palavra final para ela. Gente, eu agradeço muito também. Faço minhas as palavras da Tiane. Eu acho que nosso trabalho ele é super complementar. Então, quando a gente tem que falar sobre algum cliente também, eu adoro escutar ela, porque a gente aprende. E eu acho que o que faz a gente evoluir de nível é a nossa humildade intelectual, né? Saber que a gente está sempre podendo aprender, se atualizar. O nosso mercado ele é muito dinâmico, né? Todo dia sai uma lei nova. Então, é importante seguir a Tiane, é importante seguir, porque a Jai aqui, porque cada dia tem uma taxa nova, tem uma situação nova, agora já deve ter saído, inclusive, a nossa taxa básica de juros, eu ainda não vi o resultado, mas já devemos ter uma taxa na casa aí de 14,25%, e isso é importante para saber que teu rendimento ele precisa acompanhar, ele precisa estar atualizado, e senão a gente precisa tomar ali uma mudança para alterar. Então sigam a gente aqui, muito obrigada a todos que vão assistir depois. Muito obrigada, Jai. Muito obrigada a todos. Eu vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau.